Caramba, Lucão, eu queria a rentabilidade das ações, mas com a segurança da renda fixa. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Investindo com o Lucas. E já respondendo essa pergunta, meu querido, você não vai conseguir ter a rentabilidade das ações com a segurança da renda fixa. Sinto muito jogar água aí em cima de você. E nesse vídeo a gente vai entender o porquê isso não acontece e provavelmente nunca vai acontecer. E a gente vai ver alguns estudos aqui na tela do computador, mas antes de eu mostrar pra vocês, eu peço que se você for novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal, deixa aquele like pro YouTube compartilhar esse conteúdo com o máximo de pessoas possível e bora pra nossa vinheta. I'm a man on fire. Sounds crazy, but I never lose. Oh, you know I'm gonna give it. Bom, voltando aqui, a gente já vai para a tela do computador, mas antes a gente tem que entender os pilares do investidor, ou o triângulo do investidor, como as pessoas costumam chamar também. E esse triângulo, esses três pilares, basicamente são três pontos. Pensa em três pontos aqui, ó. Um deles, rentabilidade, o segundo deles, segurança e o terceiro deles, liquidez. E agora a gente vai para a tela do computador para a gente entender um pouquinho melhor o que são esses três pilares, para a gente conseguir de fato discutir. Mas antes eu já adianto para você, não tem como você ter esses três ao mesmo tempo. É impossível você ter esses três ao mesmo tempo. E desconfie de qualquer instituição financeira que se diz instituição financeira que te fornece esses três ao mesmo tempo, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. O primeiro deles, rentabilidade. O que é rentabilidade? Bom, rentabilidade vai ser basicamente a multiplicação do seu dinheiro, tá bom? O potencial também, né? O futuro potencial de multiplicação que você tem com aquele dinheiro. Por exemplo, não é que as ações têm rentabilidade garantida, mas elas têm um potencial de rentabilidade muito maior do que uma renda fixa. A gente já vai entender. Então, basicamente, a rentabilidade é a multiplicação, a valorização do seu dinheiro. O segundo deles, segurança, muitas vezes confundindo também com volatilidade ou com risco. Afinal, qual que é a diferença entre segurança, volatilidade e risco? Muitas pessoas confundem principalmente volatilidade com risco. Por exemplo, as ações são altamente voláteis, altamente voláteis. O que é volátil? É a variação de preço. Por exemplo, aqui eu tô com o gráfico da Itaúsa, né? Itaú SA, que é uma holding brasileira aqui, donas do Banco Itaú, Alpargatas, uma cacetada de marcas. A volatilidade é a velocidade com que o preço dessa ação oscila. Por exemplo, aqui, ó, gráfico de 5 anos, né? 5A. Temos aqui, ó, 5 anos atrás custava R$ 6,50. Hoje custa R$ 11,90. Se você quisesse vender ou comprar essa ação, esse seria o preço. E basicamente tudo que está acontecendo aqui no meio é a volatilidade, a flutuação desses ativos negociados em bolsa. E essa volatilidade ela não serve somente para ações. Existem também rendas fixas, que a gente já vai ver aqui, que sofrem volatilidade, como, por exemplo, o Tesouro IPCA, o Tesouro Pré-fixado, até mesmo o Tesouro Selic, sofre um pouquinho de volatilidade. E olha aqui o exemplo, olha só, estou aqui com o Tesouro IPCA 2035, que é um tipo de renda fixa onde você empresta dinheiro para o governo, e olha só, desde 2010, o tanto de preço que isso aqui variou. Olha só, em 2010, custava R$ 413 um título aqui do Tesouro IPCA 2035. Hoje ele vale aí seus R$ 2.025. Só que olha o que aconteceu no meio do período. Existiram momentos que ele valia 961 e existiram momentos que ele valia 554. Pois é, dá para você perder dinheiro também com esse tipo de investimento, não só tesouro, mas também renda fixa. O ponto é, a volatilidade desse tipo de investimento aqui de renda fixa costuma ser menor do que a volatilidade das ações. Mas voltando aqui para o documentinho para a gente entender melhor, vamos explicar bem essa diferença entre volatilidade e risco. A volatilidade são justamente essas oscilações de preço. E o risco é justamente o risco daquilo dar errado. Porque pode ser que alguma coisa seja altamente volátil, como é o caso das ações, só que o risco mesmo, o risco de longo prazo dela, pode ser muito menor, porque a gente sabe, a gente já viu alguns gráficos aqui, ó, principalmente na página 77 do livro Investir em Ações no Longo Prazo, a gente consegue ver todo o histórico de rentabilidade global das ações frente a títulos e letras, que são aí as rendas fixas. Então a gente vê que no curto prazo, ó, existem oscilações grandes. Olha só essa aqui, ó, foi grande, aí subiu, caiu, enquanto os títulos e letras, que são aqui as rendas fixas, oscilam muito menos, ó, é muito mais perene, é uma reta crescente muito mais tranquila. Ou seja, por que eu estou mostrando isso aqui? Porque volatilidade, beleza, as ações sim, tem muito mais volatilidade. Mas qual que é o risco real? Isso aqui é um gráfico de 210 anos. O risco das ações no longo prazo foi muito menor. Por quê? Porque as ações vendem ativos reais. Foi uma empresa que criou esse livro, é uma empresa que aumenta o preço desse livro. Beleza, no curto prazo existe volatilidade, mas no longo prazo o risco é muito menor. E a gente tem que entender isso
aqui. Uma coisa é a volatilidade, outra coisa é o risco. E isso nos leva à segurança. Quando eu digo segurança aqui, eu quero dizer segurança de curto prazo, tá bom? O que é segurança? Segurança de curto prazo aqui, falando de se eu precisar do dinheiro amanhã, isso é seguro? Se eu precisar desse dinheiro para daqui a um ano, isso é seguro? É isso que eu tô levando em consideração aqui como segurança, tá bom? Você pode chamar também de risco isso aqui e tudo mais. E o terceiro pilar, justamente aí, a liquidez. O que é a liquidez? Liquidez é a velocidade que você acessa o dinheiro. Como assim velocidade que você acessa o dinheiro? Por exemplo, uma conta corrente, uma poupança, ela é altamente líquida, ou seja, você consegue acessar o dinheiro a hora que você quiser, seja sábado, domingo, feriado, fim de semana, qualquer dia, 24 horas por dia, você consegue sacar esse dinheiro num caixa eletrônico em algum lugar. Então, essa é a liquidez, tá bom? Liquidez, velocidade que você acessa o dinheiro. Só escrevendo aqui, a segurança é você ter esse dinheiro a curto prazo, ter a curto prazo, tá bom? Justamente, a gente não considera ações normalmente seguras, porque justamente elas oscilam muito a curto prazo. Pode ser que em algum momento você colocou aqui dinheiro em Itaúsa, no dia 3 de janeiro de 2020, comprando as ações a R$14, logo em seguida veio uma pandemia, as ações estavam sendo avaliadas por R$8,50, ou seja, foi uma queda aqui de mais ou menos 42%, né? Então, essa é a segurança que a gente está falando. As ações não costumam ser seguras a curto prazo, justamente por conta disso, né? Então, isso aqui finaliza a definição do que é rentabilidade. Multiplicação, potencial de multiplicação do seu dinheiro. Segurança é você ter aquele dinheiro garantido a curto prazo. E liquidez é a velocidade que você acessa esse dinheiro. Uma observação aqui, não tem como você ter esses três ao mesmo tempo. Então, a gente escolhe sempre dois deles para focar, tá bom? Não tem como você, por exemplo, ter altíssima rentabilidade com altíssima segurança e altíssima liquidez. Você vai ter que sempre abrir mão de um desses três aqui. E não tem problema com isso. Por quê? Porque cada investimento tem uma função diferente na sua carteira. Por exemplo, a gente pode ter reserva de emergência, reserva de oportunidade, que alguns também chamam de caixa, e eles têm funções diferentes das ações na sua carteira. As ações, normalmente, a gente está focando em altíssima rentabilidade. Já quando a gente fala de renda fixa, fundos de emergência, esse tipo de coisa, fundos DI, a gente já não está focando em rentabilidade. O foco da reserva é justamente segurança e liquidez. Então, a gente abre mão de rentabilidade. Então, vamos continuando aqui, ó. A gente pode até fazer uma analogia aqui com o dono da empresa e o funcionário daquela empresa. O funcionário daquela empresa, ele tem uma altíssima segurança. Por quê? Ele tem ali a garantia dos contratos, ele tem 13º, ele vai ter ali várias leis trabalhistas que garantem que o salário dele vai estar naquela data ali na conta dele, né? Tem a carteira de trabalho, tem o INSS, tem não sei o que, tem seguro social. Tem uma cacetada de segurança e liquidez, ou seja, ele tem até a previsibilidade de quando que o salário vai cair na conta dele, o 13º, a data mais ou menos que ele vai aposentar. Agora, não tem como ele ter esses dois e ter rentabilidade também. Por isso que dificilmente você vê funcionários de empresas ficando muito ricos. Por quê? Eles têm muita segurança e muita liquidez, ou seja, eles não vão ter uma alta rentabilidade. Agora, quando a gente já está falando aí do patrão, do sócio, né, do sócio da empresa, do dono da empresa, a gente já começa a falar de baixa segurança, ou seja, ele não sabe quanto que a empresa dele vai vender exatamente, né? Você acha que a Apple, por mais que seja a Apple, ou então a Intel, que fabrica peças de computador, será que ele sabe exatamente quando ele vai vender, quantos lotes de processador eles vão vender, quantos relógios eles vão vender? Eles não sabem quanto vai ser esse rendimento. Justamente por conta disso, eles têm altíssimas rentabilidades, porque toda a imprevisibilidade está na mão deles. Eles não têm essa segurança altíssima, eles não têm essa liquidez altíssima. Eles até têm liquidez, de acordo com as vendas ali, eles têm acesso ao dinheiro, mas eles não têm essa segurança, ou seja, a volatilidade da renda que a empresa tem é muito mais volátil. Justamente por isso, a rentabilidade potencial é muito maior. E isso não serve somente para ações, para investimentos, para trabalho. Isso serve basicamente para quase todos os âmbitos da sua vida. Não tem como você ter tudo ao mesmo tempo. Tem como você ter normalmente alguns pontos possíveis ali. E não tem problema com isso. Essa é a natureza do mundo. Essa é a natureza de como as coisas funcionam. E a gente dedica cada parte do nosso dinheiro para funções diferentes. Uma parte para defesa e uma parte para ataque.
tá? Que a gente já vai ver sobre isso aqui. E por que que isso acontece, né? Não tem como duas coisas que têm rentabilidades iguais terem riscos diferentes, porque, por exemplo, a gente vai ver aqui na frente, ó, dando algumas notas aqui, a gente vai dar notas de 0 a 10 de rentabilidade, segurança e liquidez, e a gente vai analisar um pouquinho. Mas, por exemplo, não tem como o CDB de liquidez diária de um banco, por exemplo, o CDB de liquidez diária do Itaú, por exemplo, não tem como esse CDB de liquidez diária, que é um bancão, pagar a mesma coisa que um CDB, por exemplo, de um banquinho, né? Que seria aí, sei lá, um Nubank, um C6, alguma coisa nesse sentido. Então, muitas vezes a gente vê a rentabilidade aqui sendo maior nos banquinhos, porque a segurança do bancão é muito maior. Então, poxa, se as duas coisas, por exemplo, têm rentabilidade nota 5, né? Os dois aqui têm nota 5, o que vai acontecer? Então, por exemplo, se as duas têm rentabilidade nota 5, aqui não é 5% ao ano, tá? É só falando de notas aqui. E a segurança dos dois é igual, por exemplo, em qual que você vai? Pera aí, João. Se a segurança dos dois é nota 5, só que a segurança do... Se a rentabilidade dos dois é nota 5, só que a segurança do bancão é nota 10 e a segurança do banquinho é nota 5, por exemplo, porque tem muito mais risco dele quebrar, por conta do risco maior, para chamar clientes, eles têm que pagar uma rentabilidade maior. Por exemplo, uma rentabilidade nota 7. Bom, então é mais ou menos assim que funciona esse jogo de rentabilidade, segurança. E a liquidez vai entrar aqui também, a gente já vai ver como que ela entra. Mas dando notas agora para alguns investimentos que eu separei aqui, né? Começando das ações Brasil, beleza, as ações Brasil normalmente vão ter as maiores rentabilidades aqui quando a gente fala de investimento. Então aqui a gente pode dar uma rentabilidade, por exemplo, nota 9. Só que a segurança aqui já é um pouco mais comprometida, né? Por quê? Porque a gente está falando de risco a curto prazo. Por mais que a gente já tenha visto aqui que as ações no longo prazo elas têm as maiores rentabilidades em estudos de longuíssimo prazo, de mais de 200 anos, no curto prazo ela oscila muito, ela tem volatilidade. Então a segurança já é mais baixa. Não tem como a gente dar uma nota 10 para segurança. A gente pode dar uma nota, por exemplo, uma nota 3, por exemplo, uma nota 4. Lógico que depende das ações que você está escolhendo, do investimento que você está escolhendo. Mas vamos dar uma nota 4 aqui. E a liquidez aqui, a velocidade que você consegue acessar esse dinheiro aqui das ações Brasil, são 2 dias úteis, né? Então, poxa, você vendeu uma ação hoje, daqui 2 dias úteis esse dinheiro está na sua conta da corretora. Você já consegue resgatar para sua conta bancária. Então, a liquidez é relativamente alta, dá para a gente dar uma nota 8 aqui, por exemplo, para as ações Brasil, né? No caso é facinho vender. Fundos imobiliários, no caso, aqui a gente já está falando de investimentos com maior previsibilidade. O que é isso? Poxa, todo mês vai ter o pagamento do aluguel ali na sua conta, né? Com as ações já é mais imprevisível, não tem contratos certinhos ali de pagamento e tudo mais. Então, os fundos imobiliários, por conta de ter uma segurança um pouquinho maior, vamos dar nota 6 aqui para segurança, a rentabilidade vai ser comprometida, talvez nota 6 para nota 7, né? A liquidez é a mesma das ações. Você vendeu hoje, daqui 2 dias o dinheiro está na sua conta, você consegue acessar essa grana. Falando aqui de ações Estados Unidos, por mais que existam muito mais oportunidades de investimento lá fora, muito mais empresas, né? Por conta de ser um país muito mais seguro, a gente pode dar uma nota mais segura do que ações Brasil, porque é um país muito mais consolidado, as ações teoricamente ficam um pouquinho mais caras. Por quê? Existe muito mais investidores querendo aquelas ações. Então isso já é precificado no preço da ação. A segurança já está embutida no preço da ação. Teoricamente as ações custam um pouco mais caro, o que permite rentabilidades um pouco menores, né? Então vamos pegar aqui, ó, nota 8 com uma nota 5 de segurança. A liquidez é um pouquinho pior do que aqui no Brasil. Por quê? Porque você tem que vender os seus investimentos lá fora, converter para o caixa da corretora, depois da corretora americana trazer para o Brasil. Então vamos falar de uma rentabilidade aqui por conta de ser uns 4, 5 dias. Vou falar de uma nota 7 aqui de liquidez para as ações dos Estados Unidos. Agora a gente começa a entrar em rendas fixas, né? Falando um pouquinho de renda fixa aqui, tem uma cacetada de tipos de renda fixa. Por exemplo, poupança, por mais que eu não goste, né? Tesouro Selic, tesouro pré-fixado, tesouro americano, a gente vai ver aqui também. Né? Tem rendas fixas de banco aqui, CDBs de liquidez diária, CDB de liquidez diária de bancão e banquinho, CDBs de longuíssimos vencimentos, temos também as debentures, que são alguns tipos de renda fixa. Vamos conversar um pouquinho sobre elas aqui. A poupança, né? A poupança ela paga menos do que o Tesouro Selic, por exemplo, né? Então a gente pode dar uma nota 2 para rentabilidade, mas não tem problema, porque a segurança, teoricamente, é a segurança do banco quebrar, né? A poupança é um investimento bancário. Então a gente pode dar aqui uma nota
8, por exemplo, para segurança, 8, talvez nota 9 aqui para segurança, enquanto a liquidez é altíssima, a liquidez é nota 10. Você consegue acessar a hora que você quiser, por mais que tenha data de aniversário, né? A data de aniversário aí da poupança, ela é mensal, tá bom? O que isso aqui quer dizer? Que por mais que tenha rentabilidade diária ali, ela não é realmente diária, porque ela só vira após 30 dias, né? Então, é uma liquidez que você consegue acessar o dinheiro, mas a rentabilidade só vem de 30 em 30 dias. Então, é uma liquidez alta, porém meio maquiada. Quando a gente já fala de Tesouro Selic, a rentabilidade é um pouquinho maior do que a poupança, né? Justamente porque a poupança paga menos do que a Selic. Vamos dar uma nota aí para o Tesouro Selic de rentabilidade, nota 3. Vamos dar uma nota de segurança. A nível Brasil, a segurança do Tesouro Selic é nota 10, só que a nível internacional, né? A nível internacional, o que é isso aqui? Poxa, pro gringo, pro americano que tá olhando pro Brasil. O Brasil é um país realmente seguro, olhando da visão exterior, né? Um americano, por exemplo, olhando pro Brasil. Poxa, a política é instável, a economia é instável, então a gente tem uma segurança um pouco menor a nível internacional. Talvez nota 6, talvez nota 7. O Brasil é sim um país um pouco especulativo, né? A gente não é um país desenvolvido ainda, a gente é um país em desenvolvimento. E a liquidez do Tesouro Selic, vamos dar aí nota 9, né? A gente consegue no máximo pro dia seguinte o dinheiro, o que a gente fala aí de D+1, né? D+1 é a data de hoje mais 1, quanto às ações aí D+2, né? Data de hoje mais 2. Então tem uma liquidez ok, tem uma segurança a nível Brasil altíssima, só que a rentabilidade não é lá grandes coisas, né? Falando aqui de tesouro pré-fixado, agora vai começar a mudar um pouco esse negócio de liquidez, né? A rentabilidade do tesouro pré, né, justamente por conta de ser um título de mais longo prazo, a gente tá vendo aqui, ó, Tesouro IPCA 2035, Tesouro pré-fixado, tem aqui, ó, Tesouro pré-fixado, vamos ver se eu consigo arrastar aqui, ó, Tesouro pré-fixado 2026, ó, são 5 anos aqui, né, depende de uma taxa fixa, então já é um negócio de mais longo prazo, a rentabilidade tende a ser um pouquinho maior, a segurança, né, segurança, aqui deixa a desejar. A curto prazo, né, como a gente viu, os títulos públicos também oscilam de preço, olha só, Tesouro pré-fixado 2026, tem momentos que ele vale R$700, teve momentos que ele vale R$600, teve momentos de 730, outros momentos. Então, a curto prazo ele também oscila. Então, eu não posso dar uma altíssima segurança para isso aqui. Eu posso dar talvez uma nota 5 para nota 6. Agora, se você leva até o vencimento, que é realmente quando o tesouro vai te pagar, aí beleza, nota 10, né? Segurança aí, títulos públicos brasileiro, tal, Tesouro Nacional, nota 10, aí não tem problema nenhum. E a liquidez disso aqui também é uma faca de dois gumes, por quê? Se você comprou o título aqui em cima e você vender aqui embaixo, você pode perder dinheiro sim. Então ele tem a liquidez, você consegue acessar aí ele em D+1, né? D+1, na mesma liquidez aí do Tesouro Selic, só que toma cuidado, né? Porque tem as oscilações do mercado. O Tesouro Selic também tem essa oscilação, só que ela é muito menor. Acontece também, a gente chama isso aí de marcação a mercado. Se você quer entender um pouquinho melhor sobre esses movimentos de marcação a mercado, clica no card aqui em cima, tem um vídeo bem mais detalhado explicando como que funcionam essas oscilações aqui, sem problema nenhum. E falando agora de Tesouro Americano, segurança do Tesouro Americano, nota infinito, tá bom? Vamos dar nota 100 aí pro negócio. Por quê? Porque ele é o negócio mais seguro do mundo, tá bom? É o título do Tesouro Nacional Americano, aqui no caso, falando de Estados Unidos, né? Ele é o mais seguro, ele tem a liquidez, mesma liquidez das ações americanas aqui, nota 7, né? Por quê? Mais ou menos aí vai demorar um D+4, né? Talvez D+5 aí para você acessar o dinheiro, que é a data de hoje, mais 5 dias úteis. E a rentabilidade disso aqui, Ducão? Bom, rentabilidade é 1, tá bom? 1. Na verdade, na prática mesmo, falando de rentabilidades nominais, a rentabilidade do Tesouro Americano flutua de 0 até 0,25 ao ano, tá bom? É baixíssima, só que não tem problema, porque se você põe dinheiro no Tesouro Americano, você não está querendo rentabilidade, você está querendo segurança altíssima, dinheiro em dólar, moeda forte, economia forte das maiores empresas do mundo, altas previsibilidades de caixa do mercado americano. Então a segurança é altíssima, só que a rentabilidade é baixa. Você começa a perceber um padrão aqui, ó. Não tem como você ter alta rentabilidade com muita segurança. Olha só, rentabilidade 2, segurança 9. Quando a gente fala de ações, rentabilidade 9, segurança 4. Rentabilidade 6, segurança 6. Né? Então, não tem como você ter tudo alto ao mesmo tempo. Um vai ser muito alto, o outro vai ser muito baixo. E agora, falando de rendas fixas de banco, serve a mesma coisa. Ó. Rentabilidade do bancão aí, falando de rentabilidade de renda fixa, né? Vai ser um pouquinho maior do que o Tesouro Selic aqui, ó. Pode sair na casa dos 3 até uma nota 4 aí.
3 a 4, né? Rentabilidade do banquinho aí já vai ter que ser um pouco maior, porque tem mais risco, né? Falar de 4 até 5 aí de rentabilidade do CDB do banquinho. A segurança aqui do bancão, né? Vamos dar uma nota 8 aí. Com a liquidez 10, né? Porque é pro mesmo dia, os dois têm liquidez 10. Só que a segurança do bancão é maior do que a segurança do banquinho, né? Então a segurança aí do banquinho, colocar nota 5, vai, lógico que depende do banco, isso aqui é um genérico que eu tô fazendo, tá bom? Não é generalizando mesmo, tá bom? Vão ter vários bancos diferentes, com riscos diferentes. Então, normalmente, se a gente tem segurança menor, a gente tem que ter rentabilidades maiores, né? Para compensar essa falta de segurança. CDBs de longo prazo, aqui já vai mudar um pouquinho, ó. Normalmente, a gente tem rentabilidades maiores aqui, tá bom? Falando já de 5 para 6. Só que a segurança, né, vai depender do banco, né? E pode ser de 8 até 5, até 8, 9, né? Por que eu não tô dando 10? Eu só dou 10 pro título do governo, né? Que são o Tesouro Selic, aí, Tesouro Prefixado, Tesouro IPCA. Títulos públicos, no geral, nota 10. Agora, vamos pegar aqui segurança, vamos generalizar um 8 aí. Só que aí que tá. Agora, falando de liquidez de CDB de vencimento longo, né? Normalmente aí até 5 anos a gente consegue achar isso aqui. A liquidez é 1, né? 0, 1. Não tem liquidez isso aqui. Por quê? Você vai ter que esperar o vencimento, né? Beleza, você tem rentabilidade maior, só que a liquidez é menor. E por que que tem rentabilidade maior? Justamente porque o CDB está querendo ficar com o seu dinheiro por 5 anos, né? O banco quer o seu dinheiro por 5 anos. Se ele for pagar a mesma coisa com o CDB de liquidez diária, você vai pegar o diário, porque você tem acesso ao dinheiro na hora. Então, para te convencer a deixar o dinheiro por mais tempo, né, o que que ele faz? Ele te paga mais também. Então, é esse joguinho que a gente está falando. Não tem como você ter tudo ao mesmo tempo. Olha só, rentabilidade 5 a 6, segurança 8, liquidez aí 0, 1. Não tem como a gente ter mais rentabilidade com a mesma liquidez, né? Isso aqui é questão de lógica. E para finalizar as rendas fixas aqui, né? A gente tem debêntures, que são rendas fixas de empresas. Aqui a gente já está falando de 6, até uma nota 7. Existem, inclusive, fundos imobiliários que colocam rendas fixas de empresas dentro, né? Aqui a gente já está falando dos CRAs, dos CRIs, né? No caso de fundo imobiliário, CRI, LCIs, que são rendas fixas. Então aqui a gente já tem rentabilidades maiores, normalmente a liquidez também é baixa, né, de 0 até 1 aí, só que a segurança é pior do que bancos normalmente, né? Lógico que você tem que saber analisar a empresa e tal, mas vamos falar de segurança aí nota 6, né? Claro que depende da empresa. Mas é mais ou menos assim que funciona, né? Maior risco, maior potencial de retorno. Falando agora um pouquinho de criptomoedas, né? A rentabilidade das criptomoedas a gente vê aqui, ó, por exemplo, bitcoins aí nos últimos 5 anos, por exemplo. Olha só a rentabilidade dos bitcoins, ó, nos últimos 5 anos. Teve um momento de ele entregar aí 12.000%, hoje ele está entregando 6.800% nos últimos 5 anos, né? Então é uma rentabilidade altíssima, porém isso vem acompanhado de quê? Risco altíssimo, olha só, teve momentos aqui, ó, quedas de, vamos pegar aqui, desde aqui em cima, ó, quem comprou aqui em abril e hoje, ó, perdeu 44% em coisa de 2, 3 meses, olha só. Então é doideira total no curto prazo, então a gente pode dar uma segurança 0 para 1 aí, porque é altamente volátil, porém eu confio muito nas criptomoedas a longo prazo. Beleza, a gente dá uma nota 0 a 1 para segurança no curto prazo, porque oscila muito, mas eu mesmo tenho uma parte já relevante do meu patrimônio em criptomoedas, né? Por quê? Porque eu confio a longo prazo e já é um dinheiro que está lá, não precisado para o curto prazo. Então o dinheiro que está lá, mesmo se virar 0, eu não dependo daquele dinheiro, entendeu? Então eu não tenho problema com essa segurança 0, 1, porque eu já previ isso na minha metodologia de investimento. Agora falando de liquidez, a liquidez é alta, você consegue vender a qualquer hora do dia, resgatar a qualquer hora do dia, lógico que vai depender da corretora, né? Então vamos dar uma nota 8 para 10 aqui, no máximo assim, em 2 dias você tá com a grana, dependendo da corretora que você vender. E aí que tá, segurança a 0, liquidez alta, né? Segurança é 0, a gente dá uma nota 1.000 aqui para rentabilidade, tá? Porque é possível você obter rentabilidades absurdas aqui com criptomoedas, tá bom? Agora, né, a gente falando aqui de previdência privada, muitos bancos tentam colocar esse produto aqui na gente, falando que a gente vai ter todos ao mesmo tempo, né? A gente vai ter rentabilidade, a gente vai ter segurança, a gente vai ter liquidez. Só que aí que tá, no curto prazo, beleza, você tem uma segurança alta ali, tá no banco, tal, vamos dar uma nota 8. Liquidez, você tem também uma nota 8 aí, né? Só que aí que tá, justamente a promessa não é honesta, porque eles prometem segurança, eles prometem liquidez, só que a rentabilidade muitas vezes perde para o Tesouro Selic. Né? E pro Tesouro Selic a gente já deu quanto aqui, ó? A gente deu nota 3, muitas vezes perde, tá? A gente pode dar nota 2, nota 1 aqui para rentabilidade, porque é muito ruim. Existem previdências que perderam para poupanças. Lógico que existem também algumas previdências que foram muito bem, mas a mesma coisa que você achar uma agulha no palheiro, porque muitas vezes fundos assim tem os gestores e tal que cuidam do dinheiro ali para você e tal. Só que normalmente eles não conseguem performar bem por longos períodos de tempo, né? Então, muitas vezes perdendo para índices, perdendo para renda fixa, então toma cuidado aí
com as previdências, tá bom? Então, bom, é basicamente isso aqui, falando de segurança e liquidez. E concluindo aqui, ó, cada investimento tem a sua função em uma carteira bem balanceada. O que eu quero dizer com isso? Uma carteira bem balanceada, um negócio que inclusive eu pego muito firme com os meus alunos dentro da minha metodologia do Método Investindo com o Lucas, que se você não sabe, eu tenho um treinamento. Talvez na hora que você esteja assistindo esse vídeo as matrículas não estejam abertas, né? O Método Investindo com o Lucas, meu treinamento completo. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição se você quiser entrar na lista de espera, ser avisado aí quando o treinamento abrir. Então é basicamente isso. Isso aqui é muito importante, tá bom? Uma parte da sua carteira tem que ser destinada para a reserva de emergência, uma parte para dinheiro em caixa, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos. Uma parte você deixa para o ataque, né? Porque esses dois aqui são defesa. Né? Uma parte para o ataque. O que fica para o ataque? Ações, fundos imobiliários, né? Uma parte que vai te dar mais rentabilidade, criptomoedas. Então, toda essa parte aqui, ela tem que ser muito bem decidida na hora que você vai montar uma carteira, porque o dinheiro que está em bolsa, dinheiro que está em fundos imobiliários, dinheiro que está em criptomoeda, ele não é para você precisar para o curto prazo. Se você deixa em ações, dinheiro para o curto prazo ali, focando em rentabilidade, né, você vai perder segurança a curto prazo, você pode perder dinheiro. Então, cada parte do seu dinheiro tem que ser destinada para a sua função, tá bom? E não tem problema as ações caírem 50% se você tem essa parte destinada para isso, com reserva de emergência, aí falando de normalmente 12 meses do seu custo guardado, né? Então tem outra parte da sua carteira que é para segurança geográfica, econômica, política. O que é isso aqui? É você investir no exterior, né? A parte de ações aqui, Estados Unidos, por exemplo, né? Aqui a gente tá falando de ações exterior, falando de REITs, que são tipo fundos imobiliários no exterior também, investimentos em imóveis no exterior, né? Você tem que ter essa parte aqui, porque se você confia só no Brasil, o Brasil é historicamente um país que tem política ruim, economia ruim, inflações altíssimas, né? Perda do poder de compra da moeda. Se você dedica todo o seu dinheiro para um único país, por mais que você esteja diversificado dentro do Brasil, você não está realmente com uma segurança geográfica muito boa. Então tem que ter essa parte aqui também. E finalizando, não existe um melhor ou pior, existe o que te satisfaz, tá bom? Menos previdência e fundo, tá bom? Isso aqui não, né? Não falando de fundo imobiliário, falando de fundos de investimento como um todo aqui, fundos de ações, fundo multimercado, esquece isso aí, tá bom? Então não existe um melhor, um pior, desde que não sejam esses. E você vai adaptar aí justamente para o que te satisfaz. E Lucão, você falou aí das ações, que elas sempre entregam rentabilidades maiores e tudo mais. Inclusive tem um trecho aqui no livro Investindo em Ações de Longo Prazo, bem no comecinho aqui, que o Peter Barnstein fala. Eu vou pedir pro João colocar aí na tela do computador para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá aqui, eu achei. O João vai colocar bem aqui para vocês o trechinho do print, ó. O Peter Barnstein, amigo lá do Jeremy Siegel, velho, os caras são muito bons nos que eles fazem aí de economia, de investimentos e tal. Então ele fala o seguinte, ó: se o retorno de longo prazo dos títulos são aí rendas fixas, né, no geral, se o retorno de longo prazo dos títulos fosse mais alto do que o retorno de longo prazo esperado das ações, os ativos seriam precificados de forma que o risco não obtivesse nenhuma recompensa. E essa condição é insustentável. As ações provavelmente continuarão a ser o melhor investimento para todos aqueles que estão em busca de ganhos constantes e de longo prazo. Por que ele fala isso aqui? Porque você já parou para pensar que quem cria a sua poupança, o seu CDB, a sua previdência, é uma empresa que cria isso? Por que uma empresa criaria isso se fosse para ela mesma ter prejuízo? Né? Se a renda fixa ficar pagando muito, o dono da empresa tendo prejuízo ali, você concorda que até as rendas fixas não existiriam? Seria insustentável isso acontecer no longo prazo? Então as ações, elas já são precificadas ali de um jeito que é lucrativo para quem possui as ações. Lógico que vão ter empresas que vão quebrar e tudo mais. Porém, quando a gente está falando aqui de longuíssimo prazo, na média, as empresas vão continuar existindo, vão continuar gerando valor aí acima da renda fixa. Então, beleza, a renda fixa tem o seu papel de curto prazo, enquanto as ações têm o papel de longo prazo. Fechou? Bom, esse vídeo aqui ficou um pouco mais longo do que eu esperava. Espero que você tenha curtido aí. Se ficou alguma dúvida, algum comentário, deixa aqui embaixo nos comentários, eu respondo todo mundo, tá bom? E não esquece, se você quiser deixar o seu e-mail aí na lista de espera do Método Investindo com o Lucas, para você ser avisado na abertura da próxima turma, o link tá aqui na descrição, tá bom? E é isso, se você gostou, não esquece de deixar aquele like, se inscreve no canal, manda para aquele seu amigo que tá começando a investir agora. E é isso, Lucas aqui, aquele abraço, eu falei até e bora ficar milionário.